Vamos orar porque o assunto que nós iremos tratar hoje aqui, eu não sei se vocês têm muitas dúvidas quanto a isso, se terá dúvida ou não, mas o assunto é muito importante e é um assunto que pouco tem se falado dentro da igreja, mas que deve ser falado, que deve ser anunciado e deve ser pregado. Então vamos orar, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Que nesta manhã, Deus, que o Senhor venha nos direcionar para a Tua verdade. Direcionarmos, ó Deus, para que compreendamos a extensão da Tua Palavra. Jesus, desperta-nos nesta manhã. Que nossa mente, nosso coração esteja atento para as Tuas doutrinas, para os Teus ensinamentos a respeito desse assunto que tem se perdido dentro de muitas igrejas. Que nós sejamos, ó Deus, instrumentos aqui nesta manhã, que sejamos instrumentos, ó Deus, para receber do Senhor, receber mais de Ti. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, iremos falar sobre o inferno. O inferno. Tem algumas nuances, alguns conceitos de inferno que são muitos errôneos. Doutrinas distintas e doutrinas equivocadas a respeito do inferno. E nós iremos então abordá-las também, pela graça de Deus, nesta manhã, para que nós venhamos compreender qual verdadeiramente é o conceito, a ideia do que a Bíblia diz a respeito do inferno. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas. Você acredita no inferno? Ele é uma realidade para você? Ou seria apenas uma história contada por alguém? Como é o inferno? E isso que nós vamos tentar aprender nesta manhã aqui. Mas por que falar sobre o inferno? Por que pregar sobre o inferno? Por que ensinar sobre o inferno? Porque é necessário falar sobre isso. Por que é necessário? Porque a Bíblia, ela fala sobre o inferno. E um dos principais autores que falam sobre o inferno é o seu Senhor, Jesus Cristo. Boa parte do sermão de Jesus, ele fala sobre o inferno. Ele fala da condenação futura, daquilo que viria. E por isso há uma necessidade de nós falarmos, de nós aprendermos sobre o inferno. Charles Spurgeon, ele escreveu a seguinte ideia aqui. Deu a seguinte ideia. O que está escrito na Bíblia deve ser pregado, seja tenebroso ou seja alegre. Nós não podemos pegar uma parte somente daquilo que nós gostamos da Bíblia e somente ela nós pregarmos, nós anunciarmos, nós falarmos. Só aquela parte alegre, sabe? Só um exemplo aqui, só prosperidade, só bênção, só vitória. E esse talvez seja um dos problemas da igreja atual hoje, da igreja moderna hoje. É o quê? É nós, de fato, não temos todo o atributo de Deus, toda a Bíblia sendo ensinada, seja ela algo tenebroso ou alegre. Bem, eu também quero me ater a algumas colocações, porque o que nós vamos falar aqui será um pouco severo, mas é aquilo. Se a Bíblia nos ensina, como já foi dito, se a Bíblia nos ensina, nós temos que abordar, nós temos que falar. Você vai então analisar o conceito, você vai ver o conceito, vai analisar o conceito. E se o que foi ensinado aqui nesta manhã for totalmente diferente do que a Bíblia irá dizer, você pega todo o ensino e joga fora. Mas, se o que for ensinado aqui for realmente o que está dentro do contexto bíblico,
for realmente aquilo que a Bíblia ensina e você desprezar, certamente você terá que dar conta individualmente depois com um justo juiz. Então há uma necessidade gigantesca para nós aprendermos sobre o inferno. Por que falar então sobre o inferno? Já falamos isso diversas vezes. Porque Cristo pregou sobre a ira de Deus, como também sofreu a ira de Deus. Isso nós vemos na cruz do Calvário. Nós vemos isso. Então Cristo fala sobre o inferno, Cristo prega sobre o inferno e também recebe a ira, que é a justiça de Deus. Nós sabemos hoje que nós somos salvos, porque a justiça de Deus recai sobre Cristo, e então Cristo morre, ressuscita ao terceiro dia, simbolizando que Deus aceitou esse sacrifício vicário, ressuscita, e então nós hoje podemos ser salvos mediante a nossa fé em Cristo, ou seja, nós somos justificados por crermos na cruz de Cristo e por esse ato que ele fez na cruz, ok? Ok. Então a realidade desses fatos, ele deve nos despertar para uma realidade das Escrituras. Ou seja, Jesus sofrendo, pagando a justa ira em nosso lugar, a qual não pode ser omitida. Ou seja, nós não podemos omitir a essência, a realidade do que a Escritura vai falar sobre o inferno. Não devemos nos ater a alguns aspectos de Deus, mas a todos os que foi nos revelado pela palavra. Logo, o que as Escrituras dizem, devemos anunciar, devemos pregar. E de igual modo, onde ela se calar, nós devemos nos calar. Então, se a Bíblia falou sobre o inferno, se ela mencionou sobre o inferno, nós temos que aprender sobre o inferno. De uma forma geral, o homem tem interesse sobre o que acontecerá após a morte. Isso é comum. O que vai acontecer? Muitas pessoas pensam, o que vai acontecer? Como será? E isso é notado em diversos filmes, documentários, vídeos, de como seria esse lugar de tormento eterno. Mas diante dessa realidade que permeia pela nossa mente, há discursos e teses que confrontam a ideia de uma eternidade de tormento, visto que Deus, sendo um Deus de amor, não condenaria qualquer indivíduo ao castigo eterno. É isso que acontece também. Vejamos, se Deus ama, como ele pode punir alguém a uma eternidade de dor aguda, de dor intensa? Nós temos que ter uma perspectiva do que é eternidade. O que é eternidade? É algo que é infinito. Podemos dizer que Deus é infinitamente eterno. Parece redundante essa palavra, mas é para que nós potencializemos o que Deus realmente é. Ele é infinitamente eterno e eu acrescentaria ainda mais, de eternidade em eternidade. Então, o fato de que Deus é amor não exclui a justiça de Deus que será aplicada no inferno. E isso também não exclui o inferno ser eterno. A grande questão é que algumas vertentes irão apoiar essa ideia, porque Deus é amor, ele não pode condenar um indivíduo a uma eternidade. Será que você já pensou sobre isso? Você já mentalizou? Puxa, será que uma pessoa que pecou durante 50 anos, 70, 80 anos, será punida eternamente? Seria justo da parte de Deus ele punir uma pessoa que pecou apenas durante 50 anos de vida, durante toda a eternidade? De forma infinita? Não tendo fim? Será que esse Deus de amor que muito nós falamos a respeito e que ele faria tal coisa? Essa é uma questão que um grupo chamado aniquilacionista, eles abordam. É isso que nós vamos ver, algumas vertentes. Nós temos a vertente do aniquilacionismo, nós temos o universalismo, nós temos o agnosticismo. Nós vamos falar um pouco sobre cada um. Então, o aniquilacionismo. O que é um aniquilacionismo? Você já ouviu esse termo? Você já ouviu essa palavra? Aniquilacionismo ou os aniquilacionistas? O que eles defendem? Eles defendem a ideia que o pecador que for condenado,
ele será extinto. Ele não mais existirá. E dentro desse grupo, existem alguns que pensam que o inferno é até um certo período e depois, então, ele é extinto. A alma passa a não mais existir. Ou seja, para os aniquilacionistas, a alma morre. E isso é um grande problema. É um grande problema. Existem textos que irão apontar para uma possível realidade da alma morrer? Existe. Todavia, dentro do seu contexto literário, é equivocadamente errado. O inferno é claramente dito pelas Escrituras que é eterno. Nós veremos aqui algumas passagens a respeito disso. Então, o aniquilacionismo é uma doutrina que é muito bem empregada dentro dos testemunhos de Jeová, também dos adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia creem dessa forma, tá? Que a alma, ela é mortal, ela não passará pela condenação eterna de Deus, visto que Deus é amor. Isso é um dos argumentos. É claro que não é o argumento base, não é um fundamento básico deles, mas uma das colocações seria essa, né? De que Deus, sendo amor, ele não pode condenar um pecador a uma vida eterna. Todos estão compreendendo a respeito disso? Então, beleza. Isso é o aniquilacionismo. O universalismo não procede da universal. Não procede da universal. O universalismo é o quê? Que Deus, em um certo tempo, em um certo período, irá salvar a todos e até mesmo o diabo. Ninguém passará uma condenação eterna futura pela eternidade, né? Ninguém será condenado eternamente e sofrerá essa justa ira de Deus pela eternidade. Não. Deus irá salvar a todos. Ou seja, em um certo período, em um certo momento, a partir até mesmo de um texto bíblico, de que chegará tempos que as coisas se renovarão, né? Tudo será renovado. Então, eles usam como base de que não haverá condenação para todos. Ou seja, serão salvos. De alguma maneira, todos serão salvos. Isso também é uma doutrina totalmente equivocada e antibíblica. É antibíblico. E tem muito cristão adotando essa ideia de que todos serão salvos. Se todos serão salvos, qual é a base, o fundamento para pregar o evangelho? Por que Cristo morreu então? Nós temos a ideia que Cristo morreu porque nós estávamos o quê? Condenados. Isso que tem que estar na nossa mente. Nós estávamos mortos, diz lá em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, estávamos condenados. Fazíamos parte daqueles que iriam estar sobre a justa ira de Deus. Nós temos que compreender isso. Nós temos que compreender. Deus é amor? Sim. Mas Deus também é justo. E a sua justiça implica que ele condene pecadores. Aí como é que fica então, Felipe? Eu sou pecador. Logo, se Deus tem que aplicar sua justiça e condenar pecador, todo mundo tem que ser condenado. Correto? É isso que é o pensamento. De fato. Mas aí é que entra a cruz de Cristo. Aí é que entra o que Jesus fez na cruz. Ele leva sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E esses textos não está colocando que por Cristo levar as nossas dores e nossas enfermidades, nós não iremos ficar doentes. Não tem isso, não existe isso. E tem vertentes cristãs que pregam também isso. Se você está doente, você não tem fé. Se você está passando uma necessidade, você não tem fé. Ah, então o que os discípulos padeceram e sofreram foi o quê? O que eles receberam foi o quê? Se você ver em toda a história da igreja,
Em toda a história da igreja, cristãos passaram por certas dificuldades. Você vê hoje, na nossa atualidade, cristãos passando dificuldade em países onde a perseguição é intensa. Eles são homens de pouca fé? Pelo contrário, de tanta fé que eles dão sua vida. E talvez nós, não sei como é que seria, se viéssemos a ter perseguição aqui, até mesmo para que nós fôssemos mortos, segundo a nossa fé. Como é que iríamos reagir sobre isso? Então, existem essas vertentes que pregam e que anunciam dessa forma. Então você aniquila de fato, não o aniquilacionismo, mas você aniquila toda a doutrina bíblica. O universalismo não é uma doutrina bíblica. Não faria sentido Jesus morrer na cruz. Não faria sentido você pregar para o seu amigo que é ímpio. Por que você vai pregar o evangelho se ele vai ser salvo no final das contas? Tem sentido. A outra é o agnosticismo. O que é o agnosticismo? Vem da palavra, né? Gnosticismo, gnose, que é conhecimento. Agnosticismo, o A ali é o que antecede uma negação, né? O não conhecer, o não saber. E o que é o agnosticismo prega? No sentido da morte. O agnosticismo irá dizer o seguinte: ninguém nunca veio de lá para me contar como é que é. Como é que eu sei que isso aí é verdade ou não? Como é que eu sei que o inferno existe ou não? Ninguém voltou para contar a história. Alguém já voltou para contar a história? Já voltou, Elon? Um montão de pastor aí que fala que já foi. Ah, já voltou, né? Tem alguns. Foi 3 vezes. 3? Teve uma que eu vi que foram, acho que 13. Ela publicou um livro agora, A Divina Revelação do Inferno. Quem? É uma escritora, uma amiga minha até compartilhou no Facebook, A Divina Revelação do Inferno. Ela teve um sonho, ela foi. Pois é, não precisa mais da Bíblia para ter revelação. Você pode ter revelação. Enfim. Então, alguns creem dessa forma. Né? Que você pode ver, o agnóstico, ele é assim. Ele é assim. Não tem como você comprovar se existe vida eterna ou não. Ninguém nunca voltou para me contar e para falar como é que é de fato é. Como de fato é. Então não posso crer naquilo que eu ouvo, naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não sei. Isso tanto serve quanto o inferno quanto para o céu? Tanto o céu quanto o inferno. Tanto o céu quanto o inferno. Tá? Ninguém nunca retornou de lá. Então não há como comprovar. Então esses são os 3 pilares que entrarão em contradição com o que a Bíblia ensina sobre o inferno. Do que ela ensina, do que a Bíblia tem como lição sobre o inferno. E nós vamos ver então agora o que a Bíblia irá relatar a respeito disso. Eu quero começar então com Jesus falando em Mateus, capítulo 5, versículo de número 22. Diz assim: eu, porém, vos digo que aquele que se irá contra seu irmão será réu de juízo, e aquele que proferir um insulto a seu irmão será responsável diante do tribunal, e aquele que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Fogo do inferno. Nós vamos aprender também algumas características do termo inferno. Na Bíblia você encontrará o inferno descrito da seguinte forma, tanto no hebraico quanto no grego. Hades, Sheol, Tártaro e Guiena. O que é Hades e Sheol? Isso ali são transliterações, tanto para o grego quanto para o hebraico. Ele significa a mesma coisa, significa sepultura, lugar de mortos, ou lugar dos mortos. Tártaro é o mesmo, Tártaro é utilizado naquele versículo onde fala das cadeias dos espíritos. Né? Os espíritos em cadeias, em prisões de demônios. E Guiena, ou Geena,
que no caso seria o lago de fogo. A transliteração, na verdade, de Giena, no sentido literal, significa Vale de Rinom. O que é o Vale de Rinom? O Vale de Rinom era o lixão de Jerusalém. E o que acontecia nesse lixão de Jerusalém? Onde o pessoal jogava o lixo, ou seja, jogava todo o detrito, tudo que era impuro, tudo que era ruim, eles jogavam lá. No lixão, isso, Jesus ele faz essa comparação, e nós iremos ler a respeito disso. Você lembra de que Jesus fala quando o verme não morre e o fogo não se apaga? Então, o Vale de Rinom é justamente o quê? É um lixão, e lá o fogo era intenso, que consumia aquele lixo, e o que não era consumido pelo lixo, era consumido pelos vermes que haviam lá. Nós sabemos que um lixo é assim. Então o fogo era tão intenso e era mantido sempre, porque sempre tinha lixo lá. Ou seja, o fogo nunca se apagava. O fogo nunca se extinguia. Porque sempre havia lixo para ser jogado. E aquele fogo ainda sempre era alimentado. Jesus faz essa comparação de uma situação real, literal, né, de Jerusalém com o inferno. Ele faz essa comparação. Então, o que Jesus está querendo dizer? Da mesma forma, é claro que algumas considerações nós temos que notar, nós temos que perceber. No inferno existirá o verme lá, não é um sentido literal da coisa, mas é uma referência que será uma dor aguda, uma dor intensa, né? Que será densas trevas e que será terrível esse lugar. Imagine você num lixão. Você já foi num lixão? Já viu como é que é um lixão? Nem por foto na internet? Você tem ideia como que é um lugar terrível, fedido? Um lugar onde os vermes, a moradia dos vermes ali estão de uma forma absurda. Assim Jesus faz uma comparação do lugar do Vale de Rinom com o que será o inferno. Então, para você ter uma ideia de como é sério e por que deve ser falado sobre isso. Mais uma vez, retornamos ao que falamos no início. É para que nós temamos. Existe uma pesquisa que foi feita que 80% foi feito, na verdade, na América. 81% dos americanos adultos acreditam no céu. 80%, correto. 81%. 80% esperam ir para lá quando morrerem. 80% da população dos Estados Unidos, 81% acreditam no céu, 80% acredita que irão para lá quando morrerem. Em comparação, cerca de 61% das pessoas acreditam no inferno. E mais ou menos 1% pensa que é provável que ele irá para lá. Em outras palavras, uma pequena maioria de americanos ainda acredita que o inferno existe, mas o medo genuíno do inferno é quase inexistente. É quase inexistente. As pessoas não temem mais isso. Não temem mais isso, Igor. Não temem mais. Já falamos isso várias vezes aqui. As pessoas não pregam mais sobre isso. Não se prega sobre isso. Porque imagina você vindo do seu trabalho na quinta-feira e você chega na quinta-feira, a pregação é sobre o inferno. Você está cansado. Você está estressado com o dia que você teve e a pregação de quinta-feira é sobre o inferno. Ó, coisa boa. Para pessoa estressada. Essas mensagens não atraem. Essas mensagens não atraem, não trazem, entre aspas,
entre aspas, não trazem uma perspectiva boa. Porque a pessoa quer ouvir coisas boas. A pessoa que está indo na igreja, ela provavelmente ela quer ouvir coisas boas. Quando ela chega para ouvir do inferno, vou ouvir do inferno. Não é isso que eu vim fazer. Então essas mensagens não atraem. Por isso que em megas igrejas, você verá isso tanto no nosso país quanto nos Estados Unidos, da onde surge as heresias, e nós como somos colões, nós pegamos tudo que é ruim de lá. Lógico, existem coisas boas também, mas estou falando, a maioria das coisas do evangelho que é pregado vem de lá também. O evangelho chulo, um evangelho que não é o verdadeiro, vem de lá também. Então, se pega essas coisas todas e trazem para cá. E o que trazem para cá? Um evangelho de prosperidade, um evangelho só de bênção, um evangelho só de vitória, um evangelho só das coisas boas, um evangelho que Deus tem que fazer algo por você e se Ele não fizer, Ele não é Deus. Um evangelho que você tem que dar para Deus te devolver. Esse tipo de evangelho que vem de lá. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então muitas pessoas não creem mais na existência do inferno porque não se prega sobre o inferno e não atrai. Não atrai, então não se prega. Há alguns anos atrás, o jornal de Los Angeles Times publicou um artigo da primeira página intitulado Cessar Fogo e Enxofre, observando que muitos líderes na moda de igrejas evangélicas estavam deliberadamente omitindo o tema da retribuição divina. E aí tem algumas colocações, preste atenção para ver se você entende. Diz assim uma colocação do jornal: em igrejas por toda a América, o inferno está sendo congelado, visto que os clérigos ficam cada vez mais hesitantes em pregar a respeito de um enredo com o qual aqueles que frequentam igrejas não se identificam mais. De acordo com Hever Coss Jr., não sei como se pronuncia praticamente isso, mas possivelmente é assim, um célebre escritor, historiador religioso e professor na Escola de Divindade de Harvard, ele disse, você pode ir à igreja, você pode ir a um monte de igrejas, semana após semana, e você ficará impressionado se ouvir sequer uma menção sobre o inferno. Isso não é só aqui no Brasil, isso é em larga escala. A doutrina do inferno serve para que nós venhamos nos atentar a uma realidade que a Escritura diz e que nós também devemos temer. Porque não é só porque veja bem, não é só porque você está na igreja que você é salvo. Esse é o grande problema, da atualidade. Eu estou na igreja, ou até mesmo, eu nasci na igreja, já estou salvo. Não. Você só estará salvo quando você se converter. Um exemplo mais óbvio, ou melhor, um melhor exemplo que nós podemos falar sobre uma conversão, de fato, um novo nascimento, seria o quê? Um exemplo que eu até mesmo já dei isso aqui em algumas aulas passadas, não sei se vocês vão lembrar. Seria a lagarta e a borboleta. A lagarta, ela entra em um processo, ela vai para o casulo. Nesse processo, que é chamado processo de metamorfose, lá no casulo, ela sai como uma borboleta, ou seja, é uma nova criatura. Totalmente diferente da anterior. A anterior se rastejava, era cilíndrica, gosmenta. Entrou no casulo, transformação total. Ela já não mais rasteja, ela voa, tem asas. A sua aparência já não é mais a mesma. Não é mais a mesma. E quando uma lagarta entra nesse processo e se transforma numa borboleta, você vê, existem espécies de borboletas que são lindas. São lindas. Qual é então a relação de um cristão genuíno com esse exemplo que eu dei? É que, de fato, ele se tornou uma nova criatura. Ele pensa de forma diferente. Ele tem uma outra perspectiva. Ele tem uma cosmovisão diferente. O que é cosmovisão? É visão de mundo.
uma visão que você tinha a respeito do pecado, que na verdade você não tinha, né? Você não sabia, não fazia parte do seu conceito, agora você tem. Agora você sabe que é errado e o porquê é errado. Então você muda o rumo da sua vida. É um giro de 180 graus. Você estava indo rumo a norte, agora você está indo rumo a sul. É a conversão. Conversão. E por que eu estou falando isso? É porque não é simplesmente o fato de você estar na igreja que você já é salvo. Muitos, gente, gravem isso, muitos serão julgados, serão condenados. E se pudéssemos ver o histórico, serão pessoas que estavam na igreja. Seriam pessoas que estavam ali e ouviram do evangelho. Alguns negarão, de fato, por ouvir o verdadeiro evangelho, ouvir a doutrina da graça, ouvir o ensinamento de Cristo no seu todo, o conteúdo no todo, não somente em parte que gostamos, mas no todo. Muitos também irão negar. Mesmo ouvindo, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, irão negar. E passarão pelo juízo de Deus, experimentarão a vida eterna no inferno. Uma coisa que você também deve se atentar é que o inferno não é governado por Satanás. Tira essa mentalidade. Não é Satanás que é o governo, é o chefão lá. E que as pessoas têm uma mentalidade assim, principalmente pessoas no mundo. Ah, no céu é coisa chata. Toda hora vou ter que ficar dizendo lá santo, né? Toda hora adorando a Deus. Toda hora fazendo, deve ser uma coisa muito chata no céu. Eu prefiro o inferno, porque lá no inferno deve ter a mulherada lá, deve ter uns homens lá, né? Deve ter um batidão rolando, deve ter umas bebidas lá, uma festa, festança. Vai ser diversão no inferno. Teve até mesmo uma vez num comercial que fizeram de uma, se eu não me engano, de uma marca de cerveja, eu não foi Skol? É Skol? Então, que o chão se abria, as pessoas eram jogadas no inferno, só que lá estava acontecendo a festa. Não era algo ruim. Eles passaram uma identidade do inferno, que o inferno é bom. Ó, que coisa boa! Para que Cristo? Para que ser salvo? Vamos lá curtir com Satanás? Vamos lá, olha o que o capeta vai oferecer lá para você. O capeta vai oferecer isso, ó, dança, mulherada. Você vai poder fazer tudo que você fazia aqui na terra em triplo, em dobro. É essa consciência que se tem muitas vezes do inferno. Que o mundo tem do inferno. O mundo, ele não se atenta para uma realidade terrível. Preste atenção. Você já sentiu dor? Você já sentiu dor? Com certeza você já sentiu dor. Você já teve algum machucado, quebrou o dedo, quebrou a perna? Não, a perna acho que ninguém quebrou aqui. Mas pode... Já? Já quebrou a perna. Enfim, qualquer coisa que seja, que tenha dor, né? Que você sentiu dor. E tem algumas pessoas que, determinadas coisas, acidentes, que a dor é tão aguda que ela tem que tomar a morfina. Não é isso, Igor? Tem que tomar a morfina, que é que ela se sente mais aliviada, né? Ou anestesia. Então, e o que acontece? Você sente dor, mas a sua mente está condicionada, né? Você tem algo dentro de você que está condicionado que essa dor um dia, ou em algum certo momento, ela irá acabar. Que essa dor, em algum momento, ela irá parar, irá cessar. Não será para sempre, durante toda a sua vida. A nossa mentalidade está destinada, nossa mente está destinada a pensar dessa forma. Eu tenho dor agora, mas vai vir um momento de alívio. Vai vir um momento em que essa dor cessará. No inferno não acontecerá isso. Imagina se sofrer eternamente. Meu Deus do céu. E outra coisa, não será tirada a sua consciência. 3 características do inferno que você deve tremer. E depois nós vamos abordar um pouquinho mais sobre outras questões. O inferno é marcado por tormento, dores agudas,
densas trevas. Gente, você já entrou num lugar totalmente escuro, já? Você já entrou. O único meio de luz que existirá nesse lugar será possivelmente a das labaredas de fogo. Um lugar onde não tem beleza, não tem forma, não tem nada. Não existe nada. É uma das características. Segunda característica. As pessoas que estiverem lá saberão por que estão lá. Prova disso. Abra aí a sua Bíblia. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e celebrava todos os dias festas esplêndidas. Havia também um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, que estava jogado à porta daquele, e desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham e lambiam suas chagas. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na minha tradução está aqui. E no Hades, não sei se a tua também está, e no Hades, que nós vimos ali, a transliteração de inferno, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então ele gritando disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim e envia Lázaro para que eu molhe a ponta do seu dedo na água, para que molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Só até aqui, só até aqui. Aqui é claro que o rico que foi para o inferno tinha plena consciência. O que ele falou aqui? Ó? Então ele gritando diz: Pai Abraão, ele ainda chama Abraão de pai. Tem compaixão de mim. E se você vê na sequência dos versículos, a resposta que é o seguinte: olha, entre onde eu estou e o inferno, existe um abismo profundo, intransponível. A ponto de quem está no inferno não pode vir para o seio de Abraão, que é mencionado, que é o paraíso, e aquele que está no seio de Abraão não pode ir para o inferno. Tanto que, na própria palavra, na própria parábola, há uma menção de que esse rico gostaria de voltar para a terra, anunciar aos seus para que ninguém fosse para lá onde ele estava. E a resposta é, olha só, se eles não estão ouvindo os profetas, não ouvirão você. Por mais que você volte dos mortos e anuncie a eles. Eles têm os profetas. O que Jesus está falando aqui? Existem os pregadores, existe a mensagem pregada, existe a mensagem anunciada. Existe a mensagem anunciada. Se não crerem na mensagem, serão jogados no lago de fogo, serão jogados no inferno. Amém? Vamos lá. Pode falar, se alguém quiser falar alguma coisa. O que seria o seio de Abraão? Então, o seio de Abraão, e há muita dúvida quanto isso, principalmente até mesmo quanto à morte. Por exemplo, o cristão morreu, para onde ele vai? O ímpio morreu, para onde ele vai? Alguns pensam que haverá um sono profundo e só na ressurreição, ou seja, quando Cristo vir arrebatar, então todos os mortos se levantarem, aí então haverá o despertar dessas pessoas que morreram, que estavam no sono, e ali serão julgadas. O filme, se eu não me engano, é o Deixados para Trás, a série. A respeito de quê? Da volta de Cristo? Do arrebatamento. O arrebatamento secreto? Isso seria uma outra aula. Isso seria uma outra aula. Se o arrebatamento é secreto ou não. Isso aí é uma outra aula, a gente pode também falar sobre isso, tá? Mas voltando ao David, que o David perguntou. Então o que acontece? Há uma grande dúvida a respeito disso.
Alguns creem dessa forma, creem que quando morrem é um sono profundo, então a pessoa só irá vir a ter um pleno conhecimento quando Cristo então vir os mortos de fato ressuscitarem e for o juízo final. Aí ali, então, alguns serão para o céu e outros serão levados para o inferno. Só que o que acontece? O que a palavra de Deus diz é que morreu, em Hebreus vai falar isso, que está destinado ao homem apenas morrer uma só vez e vindo após isso o juízo. Após a morte vem o juízo. Então, significa também pensar que quando nós morrermos, vamos ser sepultados, o nosso corpo vai ser sepultado, né? Vai para o lugar dos mortos, sepultura, mas a nossa alma, ela tem dois destinos, ou será o inferno ou será o céu. Esse primeiro inferno é o lugar de tormento, ainda não é o Geena. O Geena, que é o lago de fogo e de uma forma literal é o vale de Rinom, é o último processo, depois do julgamento final, depois do juízo final. É o lago de fogo. Ninguém ainda estreou o Geena. Eu creio que você não vai querer estrear. Ninguém ainda está lá, porque vai ser levado para lá Satanás, o falso profeta, a besta, e todos, a palavra de Deus diz em Apocalipse 20, vamos ler, abre lá, Apocalipse, capítulo 20. Abre Apocalipse, o negócio fica estreito, né? Apocalipse, capítulo 20, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo de número 11. Diz assim, para ir adiantando. Vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, diante do qual fugiram a terra e o céu. Não se encontrou qualquer lugar para eles. Agora, vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, e o qual é o livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que havia nele. A morte e o Hades entregaram os mortos que havia neles. E foram julgados, cada um segundo suas obras. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, Geena. Esta é a segunda morte. Aí aqui vem o versículo 15. Aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi lançado no lago de fogo. Então aí a ideia de que os aniquilacionistas pensam é que quando isso acontecer, quando uma pessoa é jogada no fogo, o que acontece? É consumida. Então, a condenação para o ímpio, para aquele que está sem Cristo, para os aniquilacionistas, a condenação é a alma deixar de existir. Isso é condenação? Uma coisa que você tem que entender, se o pecado é contra um Deus eterno, o pecado é contra um Deus eterno. Você não peca só contra o seu irmão, você peca contra Deus. Contra Deus. Tanto que quando Davi, lembra de Davi quando pecou? Quando mandou matar Urias? Praticamente ele mandou matar Urias. Bota Urias na frente de batalha. É bem provável que ele morra. Bem provável. E ele sabia o que estava fazendo. O Davi era um homem de guerra. Teve aquele caso todo com Betseba. Aquele caso todo. O que Davi fala? Pequei, Salmo 51. Contra ti. Contra o Pai, contra Deus. Então, todo pecado contra um Deus eterno terá uma punição eterna. Mas é só um pecadinho. Durante 10 anos, eu vou passar a eternidade. Vai passar a eternidade. Irá passar a eternidade. Porque você pecou contra um Deus eterno. E novamente, o inferno não é inferno porque Satanás está lá.
O inferno é porque a justa ira de Deus está lá. Em Apocalipse, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, versículo 10, diz assim: e ele beberá do vinho do furor de Deus. Olha como que o texto diz. E ele também beberá do vinho do furor de Deus, que foi misturado puro no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E agora o versículo 11. E a fumaça do seu tormento subirá pelo século dos séculos. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e sua imagem, nem ninguém que receba a marca do seu nome. Isso aqui está falando daquele período da grande tribulação, né? De que uns aceitarão a marca. A gente sabe, isso aí seria também uma outra aula que nós poderíamos abordar sobre a marca da besta, enfim, essas coisas todas. Então, aqueles que adorarem, aqueles que não estiverem em Cristo, aqueles que receberem essa marca, a palavra de Deus fala que a fumaça do tormento deles subirá pelo século dos séculos. Olha só, como é que o texto é bem enfático. Então, voltando até mesmo de uma forma mais clara ao que o David perguntou, o seio de Abraão, na verdade, é um estado onde o cristão, crente, genuíno, verdadeiro, que está em Cristo Jesus, quando morre, ele ficará. Né? Ele ficará. Aguardando, então, o juízo final e a consumação dos séculos, e aí sim a Nova Jerusalém, enfim. É um estado onde o cristão ficará. Né? Quer ver um exemplo básico disso? Quando Jesus estava na cruz com o ladrão. E aqui até mesmo o testemunho de Jeová muda os termos aplicados ali. Muda os termos aplicados. Quando o ladrão estava ali naquela cruz, ele diz o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Então Jesus lhe disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa é uma verdade inequívoca de que cristão morreu, paraíso, ímpio morreu, inferno e, posteriormente, no final de tudo, lago de fogo. Então, vamos lá. Ok, nós vimos então que existem essas três vertentes que falam sobre o inferno: aniquilacionismo, universalismo e agnosticismo. As três nós vimos que não existe um fundamento claro bíblico a respeito, que seria até mesmo uma espécie de uma saída para uma realidade que é o inferno, e essa realidade aqui ele é eterno. Agora, a grande questão, irmãos, é que nós devemos nos atentar para isso. Devemos nos atentar para essa realidade, vivermos conforme a palavra de Cristo, para que nós não experimentemos esse dia. Deve haver temor. A doutrina do inferno não é simplesmente para causar medo. Algumas pessoas vão até dizer seria errado pregar sobre o inferno, falar sobre o inferno. É melhor a gente falar sobre o amor. As pessoas virem a Cristo por causa do amor. De fato, nós temos que pregar o amor de Cristo. Mas à medida que nós pregamos o amor de Cristo, logicamente, pela palavra, você prega a justiça. Porque para você pregar que Deus ama, você tem que dizer que havia uma justiça que deveria ser aplicada sobre nós. E por causa do amor de Cristo, nós podemos ser salvos.
Então essa ideia de não se falar sobre o inferno, é lógico que algumas considerações que devemos levar em conta, você não vai sair falando de qualquer forma para qualquer pessoa que ela já está condenada. Não é assim. Existem pessoas que não sabem falar. Mas faz parte do contexto bíblico e doutrinário falar sobre isso. Porque talvez as pessoas não irão vir a Cristo, entenda, não irão vir a Cristo por amor, quando você prega sobre o amor. Mas quando você prega sobre o inferno, aquela pessoa é despertada. Se não vai pelo amor, pega pesado. É lógico, nós estamos falando aqui diante de uma perspectiva coerente. Saber anunciar, saber falar. Por isso que nós temos que aprender a respeito disso. Há uma necessidade gigantesca. Quem quer ir para o inferno aqui? Quem está ouvindo também? Quem quer ir para o inferno? Quem vai ouvir o áudio? Ninguém quer ir para o inferno. Então como é que eu faço para não ir para o inferno? Viva segundo os mandamentos da palavra de Deus. Viver conforme os mandamentos da palavra de Cristo. Viver conforme. Então que você saia hoje temendo, tremendo, estremecendo. Pode falar, irmão. O problema é que a pessoa fala, prega, muitas vezes a pessoa não dá ouvido, não tem a percepção do que é o céu, o que é o inferno. Tem até uma piada, mas é mais ou menos assim. Na escola, a professora perguntava, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantava a mão, as crianças. Menos um, Joãozinho. Ela, perguntar de novo, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantava a mão. Menos ele. Ela, perguntar de terceiro, é possível, quem quer ir para o céu? Só o Joãozinho que não. Aí, o pessoal foi embora, ela sozinha com ele, Joãozinho, todo mundo falou que queria ir para o céu, não, só você que não. Professora, minha mãe falou que quando sai da escola é direto para casa. É mais ou menos isso. É verdade. Não tem a percepção do que está falando. O perigo que é o inferno, de não se ir para lá. Deve sai daqui, não sai com temor. É verdade. Entendeu? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Muitas pessoas, como nós falamos, né, mencionamos, muitas pessoas não crerão, não acreditarão, e experimentarão esse dia. Uma questão que normalmente eu sempre coloco para aqueles que não creem, né, para aqueles que são agnósticos, ou seja, não sei se isso é verdade ou não. Você aposta então a eternidade? Vamos dizer que nós estejamos errados. Supostamente. Porque é uma verdade aqui. Mas supostamente estejamos errados. Ok. Se morrer acabou, a alma for extinta, beleza. Tô tranquilo. Acabou, beleza. Por mim, tudo bem. Agora, se for o oposto, se for uma realidade de fato, irá apostar a eternidade? Para nós analisarmos, vale a pena nós mantermos ou vivermos no pecado? Vale a pena nós continuarmos no mesmo pecado? Lógico, eu sei que existem pecados que nós teremos que lutar, batalhar contra durante toda a nossa vida. Existirá pecados secretos que é só entre você e Deus, entre eu e Deus, que nós iremos batalhar, teremos que batalhar durante toda a nossa vida. Mas existem pessoas que estão sempre se rendendo, ou melhor dizendo, convive com o pecado como se nada fosse acontecer. Deus é bom, afinal de contas Deus é bom. Os universalistas, Deus é bom, vai salvar todo mundo. Não existe esse negócio. Para que condenação? Deus é bom, Deus é amor. O amor de Deus não entra em contradição com a sua justiça. Já está definido em Apocalipse. Já está definido. A revelação que a gente poderia ter, não estou falando de sonhos, estou falando a revelação bíblica, coerente, que nós temos em mão,
que fala sobre o futuro, que é Apocalipse, o livro da Revelação, já está definido. Terão alguns para a morte eterna e outros para o céu. Já está decretado isso, não tem como mudar. Quem será? Nós não sabemos. Aí depende agora de como que você vai seguir sua vida, de como que você vai caminhar com Cristo. Então não vale a pena a gente perder 70, 80 anos, até mesmo às vezes dentro da igreja. Tem gente que assim, nasceu dentro da igreja. Né? Tem pessoas que, lógico, nasceu no sentido de que sempre fez parte da igreja. Vamos ser literais aqui. Sempre esteve na igreja, né? Mas que ainda não se converteu, que ainda não entendeu a doutrina da graça, que ainda não viu a beleza e a magnitude de Cristo. Entende? Então, há uma necessidade. E eu creio que hoje os pregadores eles teriam que falar mais sobre isso, mais sobre o inferno. Temos que sempre retornar a essa palavra. Foi uma das lições de Jesus. Jesus que ensinou sobre o inferno, gente. Foi teu Senhor que ensinou. Existem alguns textos de discípulos falando, existe, mas a maior parte do que Jesus prega, podemos colocar aqui estatisticamente um parâmetro, lógico que não totalmente correto, mas um parâmetro do que Jesus pregou, do que Jesus anunciou, uns 40% do que Jesus falou foi sobre o inferno, foi sobre a condenação. Nós temos que aprender sobre isso. Por isso que hoje eu decidi trazer essa lição. Essa lição não é só para nós também, para jovens. Essa lição seria para toda uma igreja. Para toda uma igreja. É uma realidade que virá. É uma realidade que está por vir. Nossa vida é como um rastro de pólvora. Acendeu o foguinho ali, ó, vai passando rápido. É uma veiazinha estourada e, partiu. Uma veiazinha estourada, não, uma veiazinha entupida. A gente parte dessa para a próxima. E aí? A morte é certa. Uma coisa que o ser humano tem na mente é que ele irá morrer. Ninguém, não existe uma pessoa que não saiba disso. A não ser que seja uma pessoa que esteja num estado vegetativo, que já não tenha consciência de vida, que já não tenha consciência de mais nada. Mas nós temos essa mentalidade. Porque quem que botou essa mentalidade? Deus. Agora, você pode ver isso nos animais? Não, os animais não têm essa percepção. Eles têm temores, eles sabem certas coisas, né? Por exemplo, o animal sabe que ele está sendo perseguido, que será morto, de repente, por um leão, por uma leoa. Ele sabe disso. Mas ele não tem a consciência, não tem a mentalidade que nós temos. Deus colocou isso sobre nós. Sobre nós. E nós temos que usar dessa mentalidade. Então, está havendo um despertamento hoje, nesta manhã, uma lição para nos despertar. Nós vemos alguns parâmetros de aplicações que falam erroneamente sobre o inferno. E você deve crer que o inferno é eterno. Ele não é parcial, ele não é momentâneo, ele não durará uma certa medida. Não, ele é eterno. E só para nós concluirmos, terminarmos, até mesmo para comprovar ainda mais essa questão, voltando um pouquinho ao que os aniquilacionistas também eles abordam, questão da eternidade. Tem um texto, Mateus 25, 46, que dá mais uma ideia de que o castigo é eterno, de que o inferno é eterno. E algumas vertentes, principalmente a vertente aniquilacionista,
ela tem um certo problema quanto a esse versículo aqui. Porque eles até então creem que o inferno é passageiro, né? Não vai passar. Mas é que, no caso, o céu é eterno. Eles creem assim, o céu é eterno, é a dádiva de Deus para o cristão. O inferno não é eterno, serão aniquiladas aquelas almas, até mesmo a partir de alguns textos que eles mencionam, né? Que a alma morre. Tem alguns textos bíblicos que abordam sobre isso, né? Da alma morrer, etc e tal. Em Eclesiastes, se não me engano, capítulo 9, também irá dizer algo a respeito, possibilitando, ou melhor dizendo, dando-se a entender que a alma não é eterna. Mas dentro do contexto de Eclesiastes, você vê uma lição de Salomão para as coisas dessa vida terrena. Você vai ver muito, principalmente em Eclesiastes, vários versículos que Salomão destaca debaixo do sol. Não sei se vocês já leram isso. Debaixo do sol. Depois leia Eclesiastes. Debaixo do sol. E eles trabalharam debaixo do sol. E eles fizeram isso debaixo do sol. Debaixo do sol. Esses argumentos evidenciam que Salomão dá muita atenção aqui na terra. O contexto aqui na terra. Então essas pessoas, os aniquilacionistas, usam também desses trechos de Eclesiastes para mencionar que a alma ela não é imortal, mas sim mortal. Só que há um problema para eles, quando se menciona Mateus capítulo 25, versículo 46, que diz o seguinte: irão estes, Jesus dizendo, irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. O termo eterno aqui é o termo descrito como aionion, né? Esse é o termo utilizado, é o termo grego utilizado. Nós sabemos que o Novo Testamento é uma literatura grega. Já estamos chegando ao final, irmão. É uma literatura grega. Então o termo aqui é aionon. E isso, esse termo, ele dá ele é traduzido como eterno. Então há um grande problema para eles quando esse termo é aplicado nesse versículo. Por quê? Porque o mesmo termo é aplicado para a vida eterna. Então, se o castigo não é eterno, aqui o termo aionon, a vida também não é eterna, porque é o mesmo termo sendo utilizado. Ou seja, será que a vida não é eterna? Será que um dia nós subiremos para os céus e depois, sei lá, acabará? Não é isso que Cristo nos prometeu. Então é mais uma evidência de que sim, um inferno ele será para todo sempre. Bem, teríamos mais coisas a abordar, mas eu creio que seja suficiente, que foi suficiente para nós abordarmos sobre o inferno. Para concluir, eu separei aqui um texto. O inferno é talvez a razão primária pela qual Deus enviou Jesus para pagar pelo preço de nossos pecados. Ser extinguido depois da morte não é um destino a temer, mas uma eternidade no inferno definitivamente o é. A morte de Jesus foi uma morte infinita, como nós falamos, pagando o nosso débito infinito pelo pecado, para que nós não tivéssemos que pagar eternamente no inferno. Referência 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Tudo o que temos a fazer é depositar nossa fé nele, e então seremos salvos, perdoados, limpos e receberemos a promessa de um lar eterno no paraíso. Deus nos amou tanto para prover a nossa salvação. Se nós rejeitarmos o seu dom de vida eterna, nós iremos encarar as eternas consequências dessa decisão. Então, se você não quer ir para o inferno, eu creio que você não quer ir para lá, é um lugar de tormento, dores agudas, inextinguíveis. Você vai procurar saída, não haverá. Você vai procurar forma, não haverá. Você vai procurar luz, não haverá.
E o pior de tudo, você terá a sua mente, será algo eterno, passará milhões e milhões de anos, você estará lá, sabendo por que está lá. Se você não quer ir para lá, você deve ouvir esta mensagem. Crer de fato em Cristo. Caminhar com Cristo Jesus. Se arrepender dos pecados. Viver uma novidade de vida. Não tem como ser cristão e viver no pecado. Aquele que se converteu, aquele que se tornou uma nova criatura, pensa de forma diferente, age de forma diferente, vive de forma diferente. Vive para Cristo, vive glorificando a Deus. Em todo o processo de vida, ele glorifica a Deus. Ele dá glória a Deus. Então, que nós sejamos jovens que querem se aprofundar na palavra. Se você quer ser salvo, você tem que buscar aqui nesse livro. Se você quer entender a doutrina da graça, você deve buscar esse livro. Você deve sim se entrelaçar com esse livro. É esse livro que conduzirá você para a vida eterna. Não é simplesmente também algo religioso, dogmas religiosos. Cumprir regras. Eu estou na igreja, eu vou para a igreja, eu vou para a ceia, eu faço parte do ministério, eu faço isso, eu executo aquilo. Não. É viver conforme a palavra de Cristo. É viver e andar segundo a palavra de Cristo. É viver para Deus. E isso você só conseguirá por este livro. Então, por isso que nós batemos sempre na tecla. Leia, estude, se aprofunde, se entrelace, ame a Deus. Para que então nós possamos nem sequer passar na nossa mente a ideia de ir para o inferno, mas sim de nós vivermos com Cristo nos altos céus. E uma eternidade de gozo e alegria. O céu não é chato, gente. A gente não tem ideia do que é o céu. A gente não tem ideia do que é o céu e também não temos ideia do que é o inferno. É uma concepção ainda muito ínfima, muito pequena. O céu será glorioso. Você estará diante de Paulo, de Abraão, de Jacó. Você verá Cristo, verá face a face, estará presente diante dele, diante do seu Deus. Uma eternidade de novidade. Existirá sempre novidade. Então, que nós passemos a viver conforme as Escrituras, perdoando um ao outro, amando um ao outro, vivendo para a glória de Deus, respeitando as doutrinas de Cristo e andando com Ele. Amém? Então, que seja proveitosa essa lição e, novamente, se essa lição não foi bíblica, teocêntrica, cristocêntrica, você anula tudo que foi falado. Mas, se ela foi e você despreza esse ensino, você terá que dar conta um dia.